Seja bem-vindo ao terceiro episódio de IF CarnaCast. Eu sou o Carnaval e hoje iremos entrevistar a Tere, que foi uma figura carnavalesca importante para o Unidos Erval. Participou da organização de muitos desfiles da escola e hoje ela veio nos contar um pouco de sua história. Tere, boa tarde, obrigado pelo teu tempo, né, por conceder essa entrevista para o nosso podcast. Para começar, eu gostaria que tu me falasse um pouco sobre a tua vida, assim, desde a infância, depois trabalho, vida adulta, enfim. Quem é Tere Damasio? Então, boa tarde. Eu que agradeço, imagina, né? É um prazer, né, falar. Eu sou uma pessoa nasci em Campos Novos, né? Daí vim um pouco cedo para a cidade. Sempre fui muito humilde, comecei a trabalhar muito cedo. Meus pais eram do interior e perdi eles muito cedo. Daí ficamos em 5 irmãos. Eu a do meio, meus irmãos já tinham casado, acabei tendo que ajudar no sustento, né, com a mãe e os outros. Acabei já começando a trabalhar cedo numa empresa privada, onde trabalhei durante 20 anos e tive um problema de saúde. Tive que me afastar, então, para mim, eu era muito jovem ainda, né, para parar de trabalhar. Para mim, aquilo foi assim, acabou a minha vida, né? Mas daqui a pouco, com uma ajuda psicológica e vendo que existia outras possibilidades, né, para tocar a vida, eu consegui, né, e indo em casa e tal. Foi aí que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tinha limitações, como eu tenho ainda, né? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Casei, né? Normal, tive uma filha, adotei outro filho, então sou mãe de 2 filhos, avó de uma neta, duas, né? Porque uma já tem mais uma. E acabei pensando a minha filha estava estudando e assim, ela sempre foi uma pessoa muito, como é que eu posso te dizer? Tudo que ela fazia tinha que ser muito, muito perfeito, muito perfeito. E na época ela pensava assim, poxa, quando eu tiver que me ausentar, quem que eu vou deixar no meu lugar? Porque não tinha essas facilidades de agora, que a escola tem alguém para substituir. Eu só confio na minha mãe, a minha filha trabalha com educação infantil. Só confio na minha mãe. Mãe, vamos voltar a estudar, porque se eu precisar, eu vou ter uma pessoa preparada e você também ocupa teu tempo. Foi aí que eu resolvi voltar para a faculdade depois dessa idade, né? Enfim, pensei, mas não vou concluir esse curso, não pode. Cheguei lá tudo jovem, pessoal novo, mas foi a melhor coisa da minha vida. Talvez a didática não foi tanto, mas assim, a vivência, a experiência, né, de vida foi maravilhoso. Aí que eu comecei a ver também que eu podia fazer outras coisas e já estava envolvida no carnaval, né? Que eu já tinha entrado para o carnaval. E foi aí que toquei minha vida. Então, você fez pedagogia. Não fiz, sou licenciada em História. Tudo a ver. Olha, pensei que por causa da educação infantil. Não, mas daí, né, na verdade, não quis seguir o rumo, mas assim, né, alguma coisa desse, não, vou fazer História, né? Mas tem tudo a ver, né? Sim, e a história, assim, né? Licenciatura em História, estava nos teus planos de criança ou isso surgiu na hora de voltar a estudar mesmo? Na verdade, a gente sempre tem inconscientemente alguma coisa. Porque eu vi, assim, aquela coisa do... Meu pai sempre foi ah, tropeiro, levava tropa. Meu avô, segundo ele, contava muitos causos, né? Causos. E vivia contando aquelas coisas. Eu me interessava muito por aquilo. Ele falava das tropas, falava da lida dele. E eu achava aquilo fascinante, mas quando eu fui que eu vi essa possibilidade que na história, o que eu podia, né? Então aquilo, eu vi que esse sonho eu tinha desde pequena, isso eu fui perceber. Mas foi lá no banco, vou fazer, ficar assim, eu vou fazer, será que eu vou fazer? Letras? Não. Tem que fazer algo que não tenha nada de cálculo também, né? E daí eu comecei a ver, assim, fui lá, digo, olha, eu vou fazer o primeiro semestre, vou fazer o segundo e vou parar. Quando eu vi que a coisa era maravilhosa e o que a história proporciona pra gente, eu podia
trazia da minha vida, dos causos do meu pai para ali, daí foi fascinante, né? Então, para mim, eu acho que tudo foi maravilhoso ali. Você chegou a atuar como professor? Pouco, muito pouco, até porque daí, na verdade, como eu sou aposentada, né, e daí também já vinha neta e tal, mas pouco, sempre ajudando minha filha, auxiliando alguns professores quando Uhum. precisavam, né, mas atuei, um pouco sim. Aham. Certo, mas não foi um plano de fazer um concurso. Não, 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 não foi nada, foi mesmo para experiência, para conhecimento mesmo. Você nasceu em Campos Novos, veio jovem para cá, você sempre morou aqui na região? É, eu vim pequena, sempre morei aqui, sempre desde de muito jovem, né, daí vim, acho que ele devia ter uns 2, 3 anos, daí cresci, adolescência, casei, tudo. Até hoje vivo aqui. Na tua infância e adolescência aqui na região, aqui em Erval, né? Já existia alguma movimentação de carnaval, mesmo que não fosse das escolas? Já, já. ah, não me interessava muito, mas eu via, tinha os blocos, né? E daí, logo ali, segui, aqui na casa era até Unidos do Erval, né? Teve um desfile, onde que teve a o tema era locomotiva, né? Então, daqueles Uhum. blocos lá que eles desfilavam, né? Eu via sempre aquele pessoal meio movimentado, eu achava muito bonito, sabe? Aquilo, mas assim, pensei, mas não é para mim, essas coisas não tem. E daí já a escola participa, como escola de samba, né, que participou, nesse carnaval, que daí homenageou a Maria dos Prazeres e tal, né? Então ali que começou, e eu sempre acompanhava de fora, mas eu pensei, mas não é para mim, né? Não é para mim. O carnaval não é para mim, mas eu gostava, né? Que inconscientemente a gente gosta, né? Mas a gente quer dizer que não gosta, né? Não gosta não, né? Não tem muito a ver. E como foi a aproximação com o carnaval de escola? Foi direto na Unidos? Foi, é interessante essa assim. Daí, como eu vim para a escola através da minha filha. Minha filha tinha 12 anos e ela sempre gostou de dançar, sempre foi, né, sempre dançar, dançar. E um dia ela tinha uma coleguinha que ia lá ensaiar na Unidos, lá, lá na quadra onde eles ensaiavam. E ela chegou e falou, pai, eu queria ir. Aí o pai dela pegou ela pela mão e levou lá. Chegou lá e apresentou ela pro pessoal lá. Olha, essa menina quer dançar, quer desfilar e tal aí com vocês. E eles gostaram, acharam assim, nossa, ela sempre foi muito, né? E ela disse, vocês também não querem participar? Daí a gente ia todo dia, como nós levávamos ela para ensaiar, nós íamos todas as noites olhar e esperar ela para trazer para casa, né? Vocês não querem ajudar? E aí a gente acabou começando a ajudar, porque daí a fantasia, claro, era nós que tínhamos que fazer, né, na época. E começou. E dali, daí a gente não parou mais. Quer dizer, parou agora. Agora não, já tem uns anos. Nessa época, a Dona Maria, ela participava da escola? Você chegou a ter contato com ela? Na época que eu participei, não, É, não, já fazia muitos anos. Essa época eu era ainda adolescente, essa época de que houve, né, esse desfile em memória a ela e tal, né? já Que foi uma homenagem. era uma homenagem a ela, Maria dos Prazeres, né? Uma senhora negra que tinha aqui, muito faceira, muito bacana, né? E, Ela provavelmente foi uma das primeiras pessoas, ela, o pai dela, que começaram o carnaval aqui na região. eu acredito que até foi antes, que tinha assim, as Folião do Morro, aquele bloquinho lá, aquele pessoal que se reunia lá e fazia as dancinhas, coisas, né? Talvez assim o samba, né? Porque tá no morro, tá né? Aqui, na verdade, na cultura, né? Tá enraizado. Então eles participavam assim. Dali a pouco esse bloco se reuniu e o tema eles escolheram, né? Homenagear ela, né? E foram Certo, felizes. E daí aí começou o carnaval de. certo. E aí, então, é, levando a tua filha para a Mara, né? Uhum. Para os ensaios e tal, que você começa a se envolver com a escola. Esse envolvimento era na organização, você chegou a desfilar. Olha, é engraçado, às vezes até eu não sei mexer
não sei nada de samba. Eu sou totalmente neutra. Daí o pessoal diz, mas por que você vai pro carnaval se você não sabe? Então, essa curiosidade. A gente começou, daí, como a escola não tinha sede, né? A escola não tinha sede, tinha um ex-prefeito que dava um barracão ali de carros para fazer algumas fantasias. No caso, mestre sala, porta-bandeira, passista estava lá numa quadra, e aqui nós tínhamos um campinho de futebol. Então o pessoal se reunia, jogava bola no final da tarde, de noite vinha e começava a falar o que poderia ser feito, como é que fazia. E era assim, nós desfilávamos, nossos carros eram feitos metade ali, metade lá, abria uma lona, era feito embaixo das lonas, os carros, um pouquinho em cada lugar. E eu foi indo, a gente foi, né, ajudando. Aí meu marido já começou a se envolver com os carros, né? Ele começou a fazer os carros. E foi que a gente começou e lutava com promoção, com alguma coisa, até que a gente conseguiu fazer esse barracão, né? Claro que não agora tá muito melhor, né? Mas a gente conseguiu fazer o piso ali, as estruturas, tudo. E daí nós tínhamos um lugar para fazer o carnaval, né? Nossa, daí era, meu Deus do céu, né? A gente estava conversando antes, você disse que não existiam cargos, né, de direção, presidente, era uma organização mais... Na verdade, assim, daí o pessoal, no caso, tinha o presidente, né? O presidente sempre teve, né? Pessoa, o líder lá, mas assim, tipo, talvez tivesse no papel, mas cargos, assim, não tinha, né? Tinha a pessoa que nos orientava, que, na verdade, eu acho que a primeira profissional que veio para cá mesmo foi a Flávia. Até uma vez, assim, eu lembro que a primeira fantasia alguém desenhou lá em São Paulo, nossa, foi assim, nós fizemos um evento para apresentar aqueles desenhos, mas só mandava os desenhos. E nós tinha que confeccionar daí, né? E eu acabei vindo, e dali a pouco eu estava tão envolvida que daí eu cuidava do barracão, eu fazia comida para o pessoal, eu viajava para comprar os materiais, enfim. Novembro eu fechava a minha casa. Nós vivíamos a família para cá. Às vezes até a minha família reclamava, mas meu Deus, não dá para ir passear os parentes, né? Vocês nunca tá... Porque nós saía para casa para tomar banho, porque nós vivíamos aqui, nós virava a noite, era direto para cá. E ninguém ganhava nada. Não existia que alguém ganhasse alguma coisa. Nós trazíamos, eu trazia comida, trazia as coisas para a escola para ajudar, né? Ninguém ganhava nada. Era por amor, era uma coisa muito boa mesmo, muito boa. Uhum. E quanto tempo nesse envolvimento, assim, dessa intensidade com a escola? Ah, foi bem uns 15 anos. E tem uma ideia assim, aproximada de que época foi? Ah, Faz tempo. sim, 97, por aí que eu trouxe minha filha. Eu sei que 2001 nós já tivemos um concurso, de 97 até 2018, por aí 2016, 17, por aí, aproximadamente essas datas, né? Certo. Então, a senhora acompanhou de dentro da escola um movimento que aqui outras pessoas já me relataram que foi importante para o carnaval, que foi o surgimento da aliança, né? Uma escola com mais dinheiro, com mais patrocínio, que acabou forçando as outras escolas a melhorarem também, a subir É, o nível. era interessante, sim, porque daí a bateria e tal, né? O pessoal, nossa, só que imagina o que, que uma escola Evaldo Oeste tem, né? E começou a se criar, né? Um núcleo lá, um núcleo aqui, que eu acho que daí foi relatado que daí se criou a Aliança, Vale Samba, né? E as coisas lá foram. E como foi relatado, a Aliança, né, num patamar lá em cima, obrigou as escolas a se profissionalizar, trazer coisas melhores, né? Mas assim, a nossa escola, a Flávia Taitec pode comentar, eles sempre diziam que a gente acompanhava o carnaval do São Paulo, né? Mas era que a nossa escola era a que mais se parecia com o carnaval deles, né? A nossa escola, nosso barracão, as Uhum. nossas coisas, né? Eram mais. Então, realmente, forçou essas escolas a saírem, como foi dito, né? E a nossa a melhorar, né? A subir. Hum. E a senhora acha que esse movimento foi bom para o carnaval da cidade, para esse carnaval que acontece aqui? Eu acho que tudo é um ciclo, né? Na época era aquilo,
Claro que só ganhou, né? Jaçaba, Erva do Oeste. A gente até saía e eles diziam o Carnaval de Jaçaba, né? E nós sempre dizia Erva do Oeste, né? Porque tem uma escola também. eh, Em alguns lugares que a gente ia, eu até, quando viajava com a faculdade, o pessoal dizia, é lá nessa cidade que tem um carnaval muito parecido e tal, assim, com, né, do Rio de Janeiro. Até comentavam essas coisas. Eu digo, não, parecido até é, mas estamos longe ainda de chegar, né? Mas eu acho que, assim, era tudo um ciclo, né? Tudo foi melhorando, tudo foi mudando, e essa evolução foi muito boa. Porque hoje se conhece já sabe Erva do Oeste pelo carnaval, né? Em muitos lugares, né? Então, foi uma mudança muito boa. E daí, como você falou, forçou, por exemplo, nós tinha que precisa de vinha alguém para desfilar, fala com a Tere. Precisa do material, fala com a Tere. Precisa, ó, veio alguém aqui trazer isso, fala. Então, assim, e hoje já não, tem todos os setores, tem pessoas, né? Isso exigiu-se com o crescimento de que fosse organizado, né? Organizado, digamos. Qual é o teu melhor desfile com a Unidos, assim? Algum enredo que tenha te marcado? Se eu te dizer qual foi o melhor, eu não posso te dizer, porque todos, quando você está na avenida, não existe. Mas assim, você até vai dizer assim, bah, mas você está dizendo o melhor desfile para mim que me tocou. Talvez todo mundo possa dizer que foi o pior. Foi uma época que nós fomos para a avenida, a Flávia lembra, e quebrou todos os nossos carros. Todos. E imagina a decepção, porque a gente é a vida, nós respirava carnaval. E daí a pouco tinha uma empresa aqui, e eles se reuniram, e numa noite eles consertaram tudo. E nós voltamos no dia seguinte com tudo para o carnaval. Claro que, né, com algumas, né, mas assim, tipo, como é que é o povo? Como é que quando alguém quer, a coisa acontece? Então, eu digo que foi um dos melhores, porque assim, a gente está lá atrás, né? Quebrou o primeiro carro da Unidos. Nossa, as lágrimas vêm. Dali a pouco quebrou o segundo. Você chora. Terceiro, quarto. Aí você se despenca porque é um trabalho. Nós aqui não era profissional. A Flávia que dava as dicas para nós, a Flávia que veio, assim, hoje eu posso dizer com, assim, não dá para imaginar Unidos do Herval sem a Flávia, né? A Flávia trouxe muita coisa aqui para nós. Então, daí é um trabalho, é de anos, né? Que é do ano inteiro que vem fazendo, e daí você vê tudo, né? Então, eu me recordo disso com carinho e para mim foi o melhor, né? Certo. É, uma questão que às vezes aparece quando as pessoas falam do carnaval é a questão da competição, né? Competição entre as escolas. Eu já ouvi relatos de que não deveria existir competição, que deveria ser só apresentação. Outras pessoas dizem que o concurso, né, a pontuação é fundamental porque isso melhora. Como você enxerga isso? Olha, eu entendo assim que eu acho que tem que ter, né? Competição é saudável, tem que ter, né? Para que as coisas melhorem, porque estimula mais, né? E se não, chegamos perto, vamos para frente, né? Então eu acho que tem que ter a competição, tem que ter até para melhor, né? Para evoluir mais, né? O título, então, é participar é bom, mas ganhar é melhor ainda. Se bem que assim, às vezes as pessoas diziam assim que, mas como que te motiva se você não pensa no título? O fato da gente estar lá dentro, para mim era maravilhoso. Conseguir mostrar o enredo, mostrar a proposta, né, do que foi desenvolvido, para mim já era alguma coisa, porque se você não saber analisar, não vai valer de nada o carnaval. Você tem que saber, você tem que ver o enredo, ver o que que trouxe, o que que está contando, né? Então, assim, para mim eu achava maravilhoso aquilo, para mim a competição, mas a competição tem que ter para poder motivar, né? Senão não. Certo. Você disse que não sabe sambar muito bem. Nada. Não muito bem, nada. Você desfilava na escola ou ficava só na Hum, organização, Na coordenação? organização. Sabe que às vezes eu me surpreendo, porque 2 anos, 3 anos, aí eu tive que pôr a escola na avenida.
Eu tinha que pôr a escola na avenida, sabe? É uma coisa assim que não dá, né? Lá, eu recebia né, lá né, do nosso carnavalesco e tal, que ele dizia, ó, tem que estar aqui, aqui, mas a gente tinha que pôr essa escola na avenida. Então, assim, eu me desmanchava. E é engraçado, assim, porque hoje eu penso assim, a gente exigia muito das pessoas. Não porque tem que ser assim, olha, se rasgar alguma coisa, tu vai ter que se arrumar, tu vai ter... E o pessoal aceitava. E hoje parece que já mudou tanto, sabe? Porque era tudo por amor, né? Tudo por. E o meu papel era só ajudar, auxiliar lá o desfile, mas nunca tive também uma função, né? Eu falava de diretora de carnaval, porque hoje seria, né? No caso, se fosse, Uhum. né? Uhum. Mesmo sem ter o cargo, É, já exercia a função. é. É, a Unidos tem uma tradição de receber gente de fora que vem só para o desfile, ou é mais um pessoal aqui que está envolvido com a escola no dia a dia? Olha, na verdade, talvez agora mudou, né? Agora eles recebem mais. Na minha época era mais o pessoal aqui mesmo, né? Que daqui, né? A gente começou quando começou a mudar, daí eu parei, né? Daí já saí. Mas vinha algumas pessoas, assim, parentes, por exemplo, o nosso presidente tinha parente no Paraná, ele trazia os parentes para desfilar, outro tinha no Rio Grande do Sul, então vinha essas pessoas, né? Os parentes, todo mundo trazia para desfilar. Nesse sentido, né? Certo. É, assim, eu não sou daqui, né? Eu vim para a região aqui faz 8 anos. E para mim foi uma grande surpresa, né? Um carnaval desse porte. E numa cidade, eu morava em Luzerna, eu, né, pouco conhecia de Erval, assim, eu via um monte de italiano, um monte de Então, alemão. E disse que esse povo quer fazer carnaval. carnaval, né? E aí me diziam, não, mas o carnaval é bom. Eu disse, mas como? Né? Numa cidade que não é muito grande, a região aqui. E aí no primeiro ano eu passava muito aqui na frente, eu escutava muito o ensaio da bateria aqui. E eu pensava, talvez tenha, né? Vou assistir. Assim. Para mim foi uma grande surpresa. A grandiosidade daquele desfile que eu assisti foi o de 2015. Inclusive, é um dos motivos do podcast é tentar entender como esse carnaval se constitui aqui, né? E eu vi muita gente desfilando que também não entende nada de samba. O pessoal bem animado, cantando samba, mas dançar não era exatamente o forte do pessoal, assim. Você concorda que nem todo mundo precisa sambar para participar da escola? Bom, aqui tá um exemplo vivo, né? Eu não sei mexer os pés. Até, vou te contar uma história engraçada. A gente viajou num seminário de carnaval que teve em Campinas. Ah, acho que fomos daqui em 10 pessoas. E eu era a única negra. O restante era, né, foi das outras escolas, né? Cada escola mandou 3 integrantes. E eu era a única negra. E daí chegou lá e disse: Bom, você vai fazer o papel. Você vai ter que sambar. Eu falei: Gente, eu não sei mexer os pés. O que vocês querem que eu faça? Mas foi muito engraçado, né? Porque você fala em carnaval, você vê, né? Mais, né? Por causa até da questão cultural e tal, né? E eles riram mas como que, né, uma negra não sabe sambar, né? Porque geralmente tem ginga e tal. Então, assim, não tem. O nosso presidente, ele era polaco, um dos presidentes, né? Ele era polaco e a gente ria. E ele era, a Flávia sabe, ele era apaixonado por carnaval. O Beto, ele era apaixonado por carnaval. Ele era assim, né? Então, não precisa saber. E daí, realmente, às vezes me questionavam, mas lá onde vocês moram, a cultura é mais, né, de alemães, de italianos, que não tem nada a ver com samba, né? E você vê que eles estão aí, né, misturados. Acontece. É, você acha que o carnaval é. Você falou que participou de um evento que era a única negra viajando daqui e tal. Você acha que o carnaval é um espaço democrático? Muito. O fato de eu participar do carnaval é isso. O carnaval, ele assim,
eu fazia às vezes uma leitura muito com a bateria. Eu viajava bastante com a bateria, com apresentações fora. A bateria onde pode um médico, como nós tínhamos aqui, um delegado, um advogado, junto com ex-presidiário, com guri lá do morro, com uma pessoa muito humilde. Então, assim, e ali todo mundo é igual, não tem diferença. Muitas vezes aquela pessoa que é mais, menos, né, aquele que se diz, né, que tem como é que eu posso te dizer, um cargo, uma função, depende, então, assim, ali é o lugar que não existe, ah, eu não sei não sei colocar a palavra para você agora, não sei se eu respondi a tua pergunta, Não, se estou respondendo a tua pergunta do jeito que você está querendo, mas eu entendo, assim, que é o lugar mais que as pessoas, todas têm seu espaço, né? entendo. E nesse tempo que você se afastou da escola, o que tu faz no dia do desfile? Ah, eu procuro assistir, procuro ver, torço pela minha escola, nossa, eu acho assim, meu Deus do céu, torço, né, procuro, né, o primeiro ano foi terrível, o primeiro ano eu entrei em depressão, eu chorava e, meu Deus do céu, porque eu não estava ali, mas depois eu fui acostumado, mas assim, eu acompanho tudo, 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 né, que está acontecendo, já fui lá para cuidar, já fui para assistir. Agora eu vou para assistir e torcer para minha escola, que é muito melhor, né? E criticar como todo mundo criticava, né? Brincadeira, não, a gente não critica, não, porque a gente sabe que é o trabalho deles aqui, né? Certo. E como você vê o futuro do Carnaval de Joaçaba e Erval do Oeste? Olha, eu não vejo um futuro muito bom, vou ser bem sincero para você. O carnaval já teve mais, assim, eu acho assim, teria que ter mais comprometimento. O carnaval ele tá meio que se apagando, não tá, já teve mais. Eu acho que a gente, agora que eu tô de fora, eu percebo assim, não até pela saída da Aliança, que era uma escola de elite, né? Não por isso, mas assim, no meu entendimento, mais os anos acaba. Eu acho que não vai ter continuidade. Não, da forma que vai, não. Eu sempre achei eu acho que o Valdoeste tem que fazer aqui um carnaval aqui, ficar aqui, porque lá já não vejo mais muito, sabe? Como era antes, né? Uhum, entendo. Então, Teri, eu acho que é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar, alguma memória dessa tua época de ser diretora sem ser diretora. Hum, memórias são muitas. Se eu for ficar aqui contando as memórias, mas eu vou te contar uma, se você me permitir. Claro. Que, então, a minha filha era madrinha de bateria. E por ela, na época ali, a Globeleza estava em ascensão, né? Lembra da Globeleza e Aham, tal. sim. E por ela ter uma semelhança com a Globeleza, era sempre nós que fazíamos a fantasia. Se sugeriu lá que ela deveria ir pintada. Se você puder aproveitar, tudo bem. Eu vou te contar, mas é para te contar mesmo. Claro. Que ela teria que ir pintada como a Globeleza. Beleza, né? Beleza, né? Vamos lá. Mas assim, como a nossa escola não tinha recurso, a gente fazia com o que dava. E daí, dali a pouco, mas como é que nós vamos fazer? Dá tempo para viajar para São Paulo para pegar, né? Porque tem que ser. Não, mas tem dois meninos ali em Catanduas que eles são maravilhosos na pintura. Eles fazem pintura, né, na pessoa muito boa e tal. Tá, a gente foi. Era muita chuva, muita chuva. No sábado saímos daqui 1 hora, que eles demoravam aproximadamente umas 4 horas para pintar. E a gente foi. Eles pintaram, fizeram uma pintura maravilhosa, muito linda. Meu Deus. E a gente veio com aquela chuva, aquela chuva. Eu sei que quando chegou na metade da estrada, ela começou a dizer: mãe, tá pinicando, tá pinicando. Eu falei: não, mas é normal, né? Quando ela chegou em casa, ela gritava e coçava. Ela correu pro banheiro. Meu Deus, foi uma loucura. Levei correndo pro hospital. Chegando no hospital, o médico, né, claro, uma alergia de uma tinta que não tinha nada a ver, eles pintaram ela com tinta de tecido, né? E o médico deu
um antialérgico que dá sono, né? Isso aí já eram 6 horas. E já começava assim nos bastidores, porque o carnaval começava muito cedo, já se escutava algum lá do hospital mesmo. E o médico deu essa injeção e ela com sono. E daí ela só dizia, doutor, eu vou poder sair daí. Mas como? Não quero desfilar. Porque a nossa escola era a última a entrar, né? Então ia entrar lá pelas 10 horas. E deu 7 horas e ela com aquele sono. Doutor, olha, vou ter que liberar, mas eu não sei se você vai aguentar, porque em virtude do remédio está com muito sono. Só que como a gente era bem precavida, a gente tinha uma fantasia, né? A gente já tinha guardado a fantasia, porque ela foi pintar. Ela foi para casa, colocou a fantasia, ela desfilou a avenida inteira e ainda choveu. Baixo de chuva. Segundo ela, disse que foi o melhor desfile que ela fez. Mas também, quando ela chegou em casa, ela Mas daí a tinta já tinha tirado, já né? até não. Quando cheguei em casa, eu tive que tirar tudo, porque imagine, era uma tinta de tecido. Eu lembro assim, a gente ri, né? Então, né? Ah, mas olha o que é responsabilidade. Não era responsabilidade, né? Era uma coisa que aconteceu, né? Não, não. E esse desfile, assim, que agora eu fiquei curioso, né? Ele estava anunciado que ela desfilaria só com a pintura corporal. Ah, sim, imagina, estava muito esperado. Nos bastidores era só o que se falava. Que, nossa, nós ia ter a Globeleza na avenida, porque, meu Deus, né? E com a pintura e tal, né? Mas daí, assim, olha, a gente ainda conseguiu. A parte de cima ainda, sabe, deu ainda para dar uns retoques, porque ainda deu. Daí ela foi com a parte de baixo, na parte de cima ainda foi pintada e tal. Mas foi, assim, uma coisa. Que eu acho que hoje seria hoje em dia, né, a gente vive uma época, eu acho que mais conservadora, ou as pessoas mais conservadoras têm se manifestado mais. Eu acho que hoje seria um escândalo muito grande, assim. Na época, Exatamente. Nossa, seria primeiro porque, né, foi uma irresponsabilidade, né, a questão ela tem marcas ainda no corpo, ainda ficou algumas marcas, processar, essas coisas todas dessa aham, questão, né, hoje sim, se fosse hoje, nossa, seria, mas também se fosse hoje, a escola teria recursos e não aconteceria isso, que a gente iria para um lugar adequado, as tintas seriam, sim, seriam, né, antialérgicas. não teria. E uma outra coisa que eu queria deixar para você também, assim, tem pessoas que elas entendem que o carnaval tudo é promiscuidade, né? O carnaval é uma coisa que não tá certo, o carnaval é uma coisa que não, lá é baixaria. A minha filha veio com 12 anos para a escola. Ela era praticamente uma criança. Todos esses anos que ela teve aqui, eu não posso dizer que um dia alguém desrespeitou ela. Me desrespeitou eu, me desrespeitou meu marido, meu filho. a, a gente via assim uma família, né? Uma coisa. ah, e a gente não tinha noção. É como eu vou te dizer de novo, rasgacia da Flávia. Eu acho que eu fui ter noção assim mais do carnaval quando a Flávia veio para a escola, né? Que daí ela era mais uma, né? Mas antes a gente fazia assim, ó. Ah, eu vou fazer essa flor aqui. Ah, se eu pintasse a tesoura, vai ser. Era assim, a gente não tinha noção, né? Mas, então eu te digo assim, o carnaval é uma coisa muito bonita, é uma festa muito linda. Não tem nada disso, né, que as pessoas falam. E é uma aula se você prestar bem atenção, né, meu Deus, quanta coisa você aprende com o carnaval, né? Você não pode só ver, ai, aquilo lá é bonito, mas você tem que saber o que, que aquilo lá está fazendo. E daí, quando a Flávia começou a harmonizar as cores, essa cor vai aqui, essa cor vai ali. Nós não tinha noção, nós ia pegar paina para fazer carnaval. Nós íamos com sabe o que é paina, né? Não, Paina é uma mato que dá, e ela é estilo aí uma pluma. uma pluma. Ah, Nós, entendi. nós enfeitávamos os carros com paina. É. Sei, 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 sei. Uhum. Não, não lembro o nome como. Quando eu era criança tinha muito lá onde eu morava. Não sei como a gente chamava isso. Mas enfim. Teri, obrigado pela tua entrevista. E qual é a mensagem que tu deixa para quem não conhece o carnaval de Joaçaba e Erval? Olha, eu acho assim, o carnaval é maravilhoso. As pessoas que trabalham, elas se envolvem de
corpo e alma e mente no carnaval. É uma coisa muito boa. Eu acho assim que mais pessoas têm que se envolver. De repente o poder público, não sei, já tem ajudado bastante. Mas o carnaval é uma festa maravilhosa. E eu vejo hoje crianças que nasceram naquela época já estão desfilando aí de rainha da escola. É uma continuidade, né? E eu gostaria, assim, que mais pessoas se envolvessem. Eu estou pensando até em voltar, porque eu não quero que isso morra, né? E a gente vê, parece que para um outro lado, né? Que está indo meio que pessoal, né? Mas gostaria que essa festa continuasse, porque é linda e maravilhosa. Esse episódio teve a participação das seguintes pessoas: Humberto, que foi responsável pela entrevista, o João Sezumanski, que foi responsável pela edição, e Júlia Leanunes, responsável pelo feedback.